Nesta semana, aqui no livro de experiências, nós vamos realizar alguns encaminhamentos com as folhas que a criança coletou com a sua ajuda na última semana. São esses encaminhamentos aqui, ó, aplicados na página 18 do livro. Então, inicialmente, retome com as crianças essas folhas que estão guardadinhas lá na caixa da terra, né? Entre os elementos que ela coletou com a sua ajuda e classificou, estão essas folhas. Então, solicite a ela que reserve, que separe essas folhas para os encaminhamentos que vocês irão realizar durante esta semana. Bom, com as folhas, vocês podem dispor todas elas no chão ou então em uma mesa, e aí você solicita à criança que organize agrupamentos dessas folhas, com os critérios que ela eleger, que ela escolher. Enquanto a criança realiza esses agrupamentos, converse com ela a respeito de qual critério ela está adotando. E assim você vai poder verificar se a criança utiliza esses critérios que estão citados aqui na página. Cores parecidas, então veja se ela está agrupando as folhas de acordo com as cores, se são parecidas, ela pode estar adotando esse critério, ou então formas semelhantes, ou ainda tamanhos aproximados. Veja, com relação às formas, folhas mais alongadas, mais arredondadas, maiores e menores também. Então, verifique se ela está adotando esses critérios para organizar as folhas aí na mesa ou no chão, nessa brincadeira que vocês estão realizando, tá certo? Caso ela não tenha adotado esses critérios indicados aqui no livro, em um segundo momento você pode propor a ela. Então, vocês, depois que estiver tudo organizado, coloque esse desafio. Olha, que tal se agora a gente reunisse todas as folhas e as agrupasse de acordo com a cor que elas apresentam? E aí a criança, com a sua ajuda, poderá também elaborar esse tipo de agrupamento. E assim, com os outros critérios aqui apontados da mesma forma, tá certo? Depois das classificações todas desses agrupamentos, reagrupamentos que vocês realizarem, você pode solicitar à criança então que elabore o desenho de algumas folhas seguindo os critérios aqui apontados. Então, quais folhas têm cores parecidas? E aí ela pode fazer desenhos com amostras de algumas folhas com essas cores específicas e outro agrupamento. Então, esse espaço previsto aqui, ela pode dividir em quantas partes ela desejar para representar os agrupamentos que ela fez, de acordo com as cores, com as formas e com os tamanhos, tá certo? Numa outra ocasião ainda nesta semana e ainda com essas folhas que ela coletou, a nossa sugestão, a nossa indicação de estratégia é a frotagem. A frotagem vai ajudar a criança a perceber vários elementos das folhas. E para a realização da frotagem, é necessário que vocês providenciem papel. Veja só, alguns papéis medindo aproximadamente 10 centímetros por 5 centímetros, tá certo? Aqui eu tenho em torno de 6, 8 cartõezinhos. Então, providencie esses cartões de papel para que a criança utilize na elaboração da frotagem. A criança escolhe uma das folhas da coleção dela, coloca sobre a mesa e posiciona o papel sobre essa folha. E com um giz de cera da cor que ela desejar, ela então vai fazer, posicionando horizontalmente o giz de cera, ela vai pressionar contra o papel e assim a forma da folha e todos os detalhes da folha que ela escolheu vão aparecendo por meio dessa técnica. Então, ajude a criança a explorar essas estratégias, a intensidade de força com que ela tem que pressionar o giz de cera sobre o papel, e assim ela vai obtendo registros de vários tipos de folha que ela coletou aí com a sua ajuda. Bom, a criança pode se dedicar a isso numa única ocasião ou mais vezes durante a semana, combine isso com a criança também. Agora, caso os papéis sejam muito pequenos por tamanho de folhas que a criança coletou, vocês podem utilizar folhas em tamanho maior também, papéis em tamanho maior também. O que vai ser necessário depois para poder armazenar esses registros no portfólio será dobrar esse papel maior para que ele fique pequenininho e possa então ser acomodado, guardado neste bolso aqui do portfólio. Olha só, folhas, cores e formas e texturas. Então, é nesse envelope que a criança vai guardar
esses registros que fez por meio da técnica da frotagem, tá certo? Então, se os cartões forem pequenos, eles podem ser acomodados sem nenhuma dobra, é só a criança guardar aqui. Agora, se eles forem maiores, ajude a criança então a efetuar dobras para que o papel possa ser acomodado ali dentro do envelope e assim guardar mais uma recordação desses encaminhamentos que ela está realizando em torno dessa temática da natureza.